Está no ar notícias mais ou menos urgentes. O noticiário mais aleatório da galáxia e adjacências, que sempre puxa a farofa pasbanda da filosofia e ainda rima com uma pitada de ironia. E a pauta de hoje: PT é contra teto de gastos. Todo mundo sabe. É uma coisa normal. As pessoas, pelo que eu sei, sabem que o PT é contra o teto de gastos. Mas um seguidor não sabia, portanto, eu acho que deve ter mais gente que não sabe. Teremos também um quadro novo com classificados, um filosofagem influencer procura discípulos. E diz que paga bem. E no final, lógico, dicas de leitura. A cunha na vinheta. E se você não é inscrito, inscritas no canal, tá esperando o que, mamita? Tá esperando o que, papito? Tá esperando o que, mamitos, papitos e papites? Clica no pitoco, se inscreva no canal, balance o badalo para receber as notificações e, como sempre em todos os vídeos do canal, clique no botãozinho da setinha mais e depois de clique em mais, deixa a descrição descer todinha e aí você vai ver uma tuia de dicas de leitura. Inclusive, acho que eu vou falar aqui. Então vamos lá, primeira pauta. PT é contra teto de gastos. E é interessante porque tem gente que não sabia disso ou assim, é complicado, é complicado. Pois bem, tem gente que não sabe o que é teto de gasto. Inclusive um ilustre seguidor deste canal, ou não sei se é seguidor, enfim, disse que Kim Kataguiri é o melhor deputado do Brasil, que abriu mão de 80% dos seus custos, sei o que assim, não quer dinheiro. Não quero dinheiro, quero amor sincero, isso é que eu espero, digo ao mundo inteiro. Não quero dinheiro, eu só quero amar Kim Kataguiri, o deputado do amor ao próximo. Pois é, pois o defensor de Kim Kataguiri disse que é o melhor deputado do Brasil e que assim, se eu era a favor do teto de gastos, era um petista fanático e iludido. E aí eu precisei, claro, dizer ao meu caro amigo, dizer assim, olha, o PT é contra o teto de gastos. Mas, de qualquer forma, muito obrigado pela participação. Eu não sei, mas será que foi por isso que o comentário sumiu? Eu tentei complementar, inclusive, a parte do Kim Kataguiri. Eu disse, eu esqueci de falar do Kim. Eu queria falar um negócio, sabe? Mas aí depois sumiu. Pois é. Dá pra torcer pra Neymar? É ético torcer pra Neymar? É ético fazer dancinha? Vejamos, teve dancinha, teve dancinha, roda dancinha. É claro que vale dancinha. A gente tá no momento do Brasil pra frente Brasil. A gente tá, pra frente Brasil era o lema de FHC na época, 1994. Vamos juntos pelo Brasil, vamos juntos. É lógico que é permitido, lógico, não posso torcer contra Neymar e torcer a favor da Copa. Posso? Dá pra torcer. Por exemplo, hoje acabou Portugal goleou. Portugal deu uma lavada e não precisou de Cristiano Ronaldo. Não precisou. E é lógico que você pode torcer, como eu, por exemplo, torço para que o craque da Copa seja Richarlison, o R que estava faltando para Galvão pronunciar, e o Brasil ser hexa junto de ser tri, que isso é a campanha do PT e de Lula. Aí daqui a pouco vai ter gente me chamando de petista. Só pelo simples fato de eu estar a favor do... Veja só, até Fernando Henrique é petista. Até o Banco Itaú é petista. Eu sou tão petista quanto o Banco Itaú,
que eu espero que me patrocine aqui também, porque eu estou fazendo propaganda gratuita. Classificados: filosofage fluencer procura discípulos. Sabedoria existe? Ou será um mais alto refinamento da loucura? Como disse Russell. Não é o Crowe. Não é o Russell Crowe, o ator que fez o Gladiador. É Bertrand Russell. É um filósofo do século XX, filósofo contemporâneo. Quer dizer, ele não é mais contemporâneo porque ele é do século XX. Ele está no século XXI, então ele é moderno. Então se ele é moderno... Não, ele é contemporâneo, porque as pessoas continuam considerando contemporâneo, mas assim, eu li, já não acho tão contemporâneo. Então assim, eu tenho uma perspectiva, aí é uma perspectiva minha particular, de que é mais... já está quase ficando moderno. Moderno tipo pra trás, porque contemporâneo é moderno. Não, mas peraí, então Kant seria medieval, os medievais seriam antigos, e os antigos pré-antigos? E você ainda tem um bônus extra. Você tem um bônus extra. Você pode dizer a todo mundo que é o único, você só tem um mestre exclusivo, que é um filosofage influencer, não só um mero filosofage influencer, mas o maior filosofage influencer da Terra, da galáxia, de Andrômeda e de Próxima B e adjacências. E essa oferta é por tempo limitado. Então, é só ficar vendo meus vídeos. Pronto, aí você vai, e fica vendo meus vídeos e não vê mais nada nessa vida e você vai ser feliz para sempre e fim. Não terminou. Temos dicas de leitura. Sim, dicas de leitura. Vamos aos 50 tons de Lula. Não tem tanta biografia de Lula assim não, só tem 3. 2 biografias eu gostaria de indicar. Primeiro, de um jornalista, né, que inclusive está entre os mais vendidos, best-seller, um grande escritor, sem dúvida, Fernando Moraes, escreveu grandes clássicos como Olga, como Chateau, enfim, grande escritor. Clara Ant, né, eu não sei como se pronuncia, é Ant ou Ant, não sei que idioma é isso. 4 décadas com Lula, o poder de andar junto, ou seja, quando você convive, quando você sabe, e você participa dos bastidores e você entende que política não é só aquilo que, eu quero, sabe, mamãe eu quero, mamãe, não, política tem negociação por muitos lados, todas as partes, é complexo, muito mais complexo do que você imagina. E do que as frases feitas que estão dizendo por aí, assim, soltam, sabe, nas redes, nos zaps dos tios do zap da vida, aquelas frases feitas. Política não funciona com frase feita, começando por aí. Então, ótima dica de leitura, muitas fotografias, para quem gosta de figurinha, tem muita figurinha, foto, tem até seção só de foto, veja só, para quem não gosta de ler, né? Porque assim, para quem gosta de ler, pra quem gosta de ler, mas tem gente que tem preguiça de ler, né? Aí vai para as fotos, tem figurinha, Outra dica de leitura é esse livro aqui, né? Que é uma transcrição do próprio Luiz Inácio Lula da Silva, falando sobre o período que ocorreu numa entrevista antes do período da prisão, da segunda prisão no caso, porque não foi da prisão dos anos 80, de 1980. Outra dica de leitura que foi lançado no ano de 1988. Aliás, não foi lançado, foi promulgado. É a Constituição Federativa do Brasil. O que é um poder outorgado ou o que é um poder promulgado? Ela foi promulgada, ela não foi lançada, não é que nem um livro assim, tá a biblioteca, não, tá uma livraria, uma tal que lança um livro, bota lá e o cara, noite de autógrafos e tudo mais, não, ela foi promulgada. O problema é que não basta você chegar a comprar uma Constituição e assim dizer, vou ler, que legal, vou ler, não. Isso é uma coisa que, por exemplo, deveria ter na escola. Na escola deveria ter a matéria chamada Direito Constitucional Básico. Só para a galera saber, Direito Constitucional. Conheça,
Constituição do país onde você vive. Enfim, você conhece o básico da lei, você conhece o básico da Constituição, da democracia, você conhece o significado de um Estado democrático de direito. Aliás, o básico, o significado simples de um Estado de direito. Você conhece a diferença entre uma PEC, né? E no caso a PEC dos gastos, o teto de gasto que o Zé Ruela lá falou. Teto de gasto, uma PEC. Quando qualquer país do mundo faz em relação a orçamento, principalmente quando se trata de orçamento básico, quando é necessário restringir ou aplicar uma lei de austeridade maior, ou uma austeridade maior para cortar certos gastos do Estado em relação à população, se faz geralmente por lei ordinária. Por quê? Porque é preciso de menos deputados para se aprovar uma lei e depois, quando não mais necessário, quando não for mais necessário esse corte de gastos, quando o Estado puder investir mais, poder se fazer uma nova lei e não, foi feita uma PEC, o teto de gasto. Por isso que tem que ser feita uma PEC para desfazer a PEC do teto de gasto, tá entendendo? Ou seja, é preciso um processo. Você tem que entender a diferença entre uma lei ordinária, ou seja, uma lei que fica na ordem de leis, e uma emenda constitucional, uma emenda à Constituição, que tem muito mais peso. Você tem que saber a diferença básica. Enfim. E essas são as dicas de leitura de hoje, fora as dicas de leitura que já estão aqui abaixo no Pitoca, abaixo só é clicar. E por hoje é só. Ficamos por aqui e falou!